pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, diretamente aqui do estande da Piscina AgriShow. A gente aproveita a AgriShow porque tem muita gente boa que a gente quer conversar. Eu fui lá conversar com o pessoal da piscina e falei, não, conversa com o seu Moacir e com o Leonardo. Falaram do Leonardo, né? O Leonardo falou, não, vamos falar com o meu pai também, o Moacir, que vai estar lá. Então, muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui e sejam super bem-vindos ao Raízes do Agro. Vamos começar com as autoridades, né? Bem, à disposição Vamos lá. Pro amigo aqui. É muito gratificante ter uma oportunidade dessa, ser convidado para participar de uma live. É a primeira live minha, eu até fico, de certa forma, um pouco meio que tímido, mas vamos enfrentar, desafio. Mas com o tempo você vai ver. No final vai fazer assim, já acabou? Já acabou. É um bate-papo. Obrigado pelo convite, né? E eu acho que a gente não poderia deixar de estar aqui atendendo esse convite do amigo. E para nós, sem dúvida, é uma honra trabalhar com a Piscin e essa extensão que se gerou através do convite. E a história do meu pai, eu não poderia deixar de trazê-lo junto comigo. Claro. Até porque é uma história que vocês vão ver ao longo do episódio aí de hoje que vale a pena ouvir, tá? Serve de inspiração para muita gente. Com certeza, com certeza. Bom, para a gente começar então essa resenha aqui, eu acho que seria importante, né, seu Moacir, contar um pouquinho da sua história, depois o Léo conta um pouquinho da dele, mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, das suas raízes aí no agro, enfim. Bom, o início de tudo isso ainda foi na infância, quando eu tinha o quê? Imagino que 8, 10 anos, foi vendendo galinha. Então, é agro. Você sabe que muita gente já passou aqui no podcast e começou vendendo galinha. Olha para você ver. Vendendo frango. E a venda de galinha é que me deu o pontapé inicial para poder chegar aqui. Uhum. De galinha, eu fui estudar num colégio interno, e nesse colégio interno não tinha mecânicos, e eu tinha uma vocação muito grande para graxa, para mecânico, essa coisa toda. Até porque a gente tinha caminhões velhos e eu fui obrigado a aprender a mexer com o caminhão. E nesse colégio eu tornei-me mecânico dos padres nas oficinas do colégio. Em seguida, o meu pai queria que eu fizesse medicina, me mandou para um colégio de Uberaba. Eu fui estudar e morar na casa de favor de uns amigos do meu pai. E lá, para me sustentar, eu tive que procurar emprego em algum lugar. Encontrei emprego numa revenda Massey. Eu não me lembro se era Massey Ferguson ou se era Massey Arres. Eu me lembro que a empresa chamava-se Somil, em Uberaba. E naquele momento, para eu ter as minhas necessidades supridas, eu, além de trabalhar, comecei a comprar ferramentas do agro, arado velho, arado de boi, aquela coisa, e reformar. Isso eu tinha 16 anos. E isso foi me dando gosto pelo negócio. Eu reformava, meu pai ia com o caminhão carregado, a gente morava naquela região de Piranhas ali, ia com o caminhão carregado de porco para vender em Patos e Passos de Minas na festa do milho, e carregava esses arados, levava ali para a região de Piranhas e Porá, aquela região, e a gente vendia. E eu conseguia fazer a minha sobrevivência através disso. Aos 20 e poucos anos, nós mudamos para Goiânia e eu encontrei serviço em uma empresa do agro de Goiânia, e ali eu trabalhei durante praticamente 14 anos. Cheguei à gerência lá, acho que 8 anos de gerência. Saindo dessa empresa, eu tomei gosto pelo negócio, já tocava muito bem. Eu montei a minha de sociedade com 3 amigos. E esses amigos, um deles saiu do negócio e ficamos 2. Eu mudei para São Miguel do Araguaia, que eu já tinha raízes em São Miguel também. Mudei para São Miguel do Araguaia e fui ser revenda Agrale. Durante aí praticamente mais de 20 anos. Colocamos bastante máquinas. Com a Agrale descontinuar a fabricação de tratores, nós continuamos com implementos.
né? E viemos para Goiânia por uma necessidade de logística, porque eu tinha, num determinado momento ali, por volta de 97, eu tinha desenvolvido um produto, uma ideia de um produto que é fabricado até hoje por um fabricante do Sul, que é uma carreta combate a incêndio que tem o meu DNA. E esse produto dependia de um pós-venda um pouco mais rápido, mais célere. E nós resolvemos abrir Goiânia para poder atender o mercado, porque a gente trabalhava praticamente quase que o Brasil todo. O Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E para viabilizar esse atendimento, para viabilizar essa reposição de peça e resolver os problemas dessas pessoas que tinham esse produto, então nós viemos para Goiânia. Com a vinda da nossa empresa para Goiânia, ficou uma parte da empresa em São Miguel e a outra veio para Goiânia. A gente achou que era muito pouco aquilo, né? E resolvemos tornar concessionários dos famosos e mais vendidos tratores do mundo, os Mahindra. E estamos até hoje, estamos felizes e bem realizados. Não terminou o nosso projeto ainda, nosso projeto ele se estende um pouco mais, temos projeto, por exemplo, tem projeto para daqui 20, 30 anos ainda, espero que Deus me dê força, né, e vitalidade para chegar lá. Muito legal, né, você ouvir a história, porque assim, muitas pessoas, né, seu Moacir, de sucesso, assim, que foram construindo, né, porque isso é tudo uma construção, né. Sim. Basicamente eles começaram de um ponto de partida, que eu, na sua fala aí, eu me remeto àquela época da escola que o senhor começou a trabalhar com os tratores, né, engraxar, enfim. Aquilo ali, para um adolescente, criança, enfim, aquilo ali é uma coisa que marca a gente, né, cara? E eu acho que é meio que o start de uma paixão, né, que ao longo do tempo o senhor foi desenvolvendo, né? É verdade. E isso deixa a gente feliz. Hoje mesmo eu fui, de certa forma, no meu entendimento, fui ovacionado quando cheguei ali na Jacto, né? Os amigos lá chegaram e... O grande Moacir chegou, que seria do AgriShow, se não fosse o Moacir. Tá faltando o Moacir no AgriShow. Recebi a ligação agora mesmo de uma amiga do Nordeste, né? A Cláudia, ligou, mas vem cá, essa AgriShow sem você fica murcha. Mas não é isso. Acontece que a gente tem um convívio muito próximo dos amigos e eu sou um dos poucos expoentes ainda do agronegócio. Estou com 75 anos e com essa força, essa vontade de vencer, vontade de fazer negócio. Saí agora aqui de um fabricante, um projeto ali para daqui mais 15 anos. Né? Acabei de sair dali. E aqui onde nós estamos, eu não vou dizer nomes, porque não sei se pode. Pode. Estamos na piscina. Nós temos aqui uma grande líder, uma grande professora, uma pessoa que nós somos apaixonados nela, a Lígia, que no momento não está aqui, mas amanhã vai dar-nos a felicidade de estar com ela. E aonde a gente tivemos e temos um relacionamento fantástico, né, comercial com a piscina. Então, é gratificante essa nossa profissão e a gente não pensa em parar. Temos aí os filhos preparados. Hoje eu tenho todos os filhos dentro do negócio, graças a Deus. O que é maravilhoso, né? Tem o Leonardo, que cuida da outra unidade nossa, que são 2 vetrasas, uma com bandeira Jacta, outra com bandeira Mahindra. Né? O Leonardo cuida da divisão agrícola, que é um pouco mais tecnificada e que está mais preparada para ele, porque é um que entende melhor de técnicas. Eu já não estou lendo mais, não estou estudando, então fiquei com a parte de pecuária, que eu acho mais fácil tocar. Tenho as filhas, uma é financeira, que é uma grande companheira que está ali firme, e a outra é do pós-venda, que é uma doçura, uma pessoa de uma sabedoria muito grande. Então isso me deixa muito confortável, me deixa muito satisfeito, muito feliz e esperançoso de que muito em breve
Uma que tem 10 anos, completou dia 22 agora, também já está no negócio, já ela é mais blogueira, né? Já está fazendo blog das máquinas, né? Tem coisas lindas que ela faz. Então, daqui uns dias eu acho que já posso até, eu não vou dizer parar, mas já posso ficar um pouco mais tranquilo, porque está todo mundo no negócio bem preparado. Que bom, que bom. O Leonardo me passa muita segurança, ele certamente vai conduzir isso tudo num momento aí que eu não estiver presente mais, mas vai conduzir tudo com muita sabedoria, muita firmeza, muita segurança. Coisa boa, coisa boa. E aí você cresceu vendo essa história, né, Léo? Conta um pouquinho da sua... Eu sou parte dela. Pois né? então. Conta um pouquinho da sua história aí nesse processo. Eu sou o resultado processo, dessa forja. Legal. Então, eu fui forjado em fogo alto, como a gente costuma. Meu pai sempre exigiu muito mais de mim, como filho, do que das pessoas que o cercavam. Eu acho que normal, a né? extensão natural de imprimir uma qualidade de trabalho, que ele sempre foi muito qualificado. Então, assim, ser visto hoje como sucessão dele, para mim, primeiro, é uma responsabilidade. Sempre haverá esse peso, que é um peso da comparação. Embora a gente já, com uma certa maturidade dos anos, já administra bem isso, entendendo que cada um com as suas características, né? Você pode chegar aos resultados somando os números de forma diferente. 5 mais 4 são 9, 6 mais 3 também são 9. Então a gente pode chegar a resultados iguais somando de forma diferente. Uhum. Mas eu sou, na verdade, formado em enologia, que não tem nada, absolutamente nada a ver. Eu sou enólogo, formei no Rio Grande do Sul. Rapaz. E atuei por um tempo na Light Domec, na parte de análises químicas. Sim. Então a gente fazia degustação, análise. Pô, meu sogro adora os vinhos na Serra Gaúcha, Isso. né? Então estudei ali por algum tempo, foram 4 anos, onde fizemos muitos amigos. Isso traz uma visão diferente de mundo também, tá? Isso nunca se desperdiça, essa construção de uma história. Mas, passado isso, eu voltei para Goiânia para fazer a administração de empresas. E, por algum motivo, achei o curso que estava um pouco inócuo, faltando alguma coisa. Falei, eu quero fazer direito. Eu quero fazer direito porque eu acho que eu me dou bem com essas relações interpessoais e, enfim, acabei me formando em direito depois. Ao findar de 2011, eu já estava trabalhando numa grande empresa do segmento de construção civil em Goiânia e meu pai me fez o convite para voltar a trabalhar com ele, que tinha trabalhado na infância, aos 13 anos. Comecei limpando peça e colocando numa cargueira mercadoria para levar nas oficinas. Então, tinha uma cargueirona contrapedal e a gente fazia aquele exercício ali, ia para a escola cedo e à tarde trabalhar, né, limpando peça, estocando peça e servindo ali no balcão de uma autopeça que ele teve. E depois disso ele me convidou para trabalhar e eu aceitei esse desafio. Eu falei, pai, vamos aceitar. Você lembra do convite, né, pai? Então, foi um momento assim que nós nos reencontramos dentro dessa cadeia profissional. E até hoje estamos aí, né? 2011 eu voltei e estamos aqui até hoje, 2025. Cuido especificamente da loja de São Miguel do Araguaia, que é uma unidade voltada à bandeira Jacto. E a gente está fomentando esse crescimento. Meu pai, eu acho que ele foi muito sucinto, inclusive, na história dele. Porque tem tantos altos e baixos que fazem a gente, às vezes, escutar uma história como essa e pensar que isso foi linear, né? Isso. Nunca é. Isso foi um voo de pica-pau, né? Então, teve muitos altos e baixos, teve falência, reconstruiu. Me lembro bem que andou de bicicleta, né? Já tinha tido avião, numa determinada altura da vida, e de repente, eu tenho essa história comigo, uma das grandes ensinamentos que ele me deixou foi, filho, se um dia você cair, livre-se de tudo que lhe possa ser peso. Então se liberte de tudo, se liberte de bens, porque você vai levantar com mais facilidade. Muita gente, quando cai, tenta segurar tudo que tá, né? E acaba depois tendo dificuldade para se levantar. E eu me lembro que meu pai ele vendeu tudo que tinha e pagou todos os fornecedores. 100%. Eu tenho um ditado de um amigo, um aprendizado que eu aprendi com ele. Ele disse para mim uma vez, ele quebrou,
e era um companheiro, uma pessoa fantástica, um cliente, quebrou, e eu conversando com ele, e eu lamentando, né? Ele tinha quebrado, tinha perdido filho, tinha perdido casamento, fazendas, e ele olhou para mim e pegou no meu braço assim, falou assim: Moacir, de tudo na vida que eu perdi, o que menos me fez falta foi o dinheiro. Olha que coisa mais linda. Até arrepiei, cara. De tudo na vida que eu perdi, o que menos me fez falta foi o dinheiro. Sabe, aquilo foi muito profundo para mim. Eu também estava passando por um momento difícil, né? Momento de perdas, um momento de transformação, um momento de ensinamento, talvez. Então aquilo ficou gravado. Por favor. Não, belíssimo registro, né? Sim. Então são esses momentos que foram marcados. Outras coisas que nos marcam são a sua reputação só vai ser testada nos momentos de maior dificuldade. Isso aí. Tá? Então a reputação de uma empresa, e tenho certeza que a Vetrasa foi construída em cima desses alicerces, né? Porque eu nunca vi meu pai fugir de um compromisso. Ele sempre me dizia: você não é obrigado a prometer, mas se prometer, cumpra. Tá? Vá, mande a pé, mande a cavalo, mas cumpra o que você prometeu. Tanto eu quanto as minhas irmãs crescemos com esses ensinamentos, são valores que a gente carrega hoje, valores morais, que nos fazem talvez pensar na perpetuidade. E hoje eu vejo muita empresa falar em inovação. E eu acho que inovação é necessária, tá? Mas essencial mesmo é renovação. Porque a renovação ela diz respeito da matéria humana. Sim. É você se renovar dentro dos negócios. O que faz ele, aos 75 anos de idade, ter mais projetos do que histórias para contar? Ele passa mais tempo falando dos sonhos do que quer fazer do que fez. Legal. Né? Então, quando você tem mais tempo para dizer o que você deseja fazer do que você fez, isso mostra que você está rejuvenescido. Sim. Você não envelheceu. Então, eu acho que os negócios, para serem perpétuos, eles precisam principalmente da renovação. Legal. Né? A inovação é necessária, mas a renovação diz respeito de você. O quanto você todo dia é capaz de levantar, olhar para o espelho e se renovar para o negócio. Isso é uma coisa que a gente carrega, eu acho que está no DNA dele, eu também tenho isso comigo. E essas dificuldades elas vão vir. Faz parte do empreendedorismo no Brasil, né? Empreender é saltar de um avião com paraquedas na mão, você não sabe se põe, se não põe, se vai. Enfim, todo dia tem uma surpresa nova, né? É isso aí. E sobre isso que eu queria conversar com vocês, porque assim, eu entendo, né, seu Moacir, quando o senhor começou, muitas vezes você enxergou aquilo ali numa oportunidade e foi, né? Só que aí o Léo contou desses altos e baixos, né? Teve um momento que quebrou, que, né, não deu certo, a sociedade se desfez, enfim, essas coisas vão acontecendo. Mas o que estimulou o senhor a continuar empreendendo? Porque quando acontece uma coisa assim, a gente, vou procurar um emprego, vou fazer coisa. Não, mas isso aqui é uma coisa que eu quero fazer, né? O que estimulou o senhor a continuar no negócio, tentando empreender assim? Ô Paulo, ontem ainda nós estamos com um candidato aí a vir trabalhar com a gente. Para trabalhar ali em São Miguel do Araguaia, na outra loja. Ele ainda está passando por um momento de definição, não sabe se vai, não sabe se não vai, se vale a pena, se não vale. E ele me fez uma pergunta: Sr. Moacir, o que foi que estimulou o senhor lá atrás a tomar essa decisão de ir sempre em frente? Bom, eu aos 26 anos eu já tinha a minha filha, mas a Rogéria, aos 26 anos, então eu já tinha responsabilidade. Eu tinha alguma coisa para cuidar, eu tinha um objetivo, eu tinha de onde sair e onde chegar. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu só não tinha certeza se ia chegar lá, bem ou mal, mas eu tinha certeza que eu precisava sair dali e chegar em algum lugar. E eu, num determinado momento, numa situação meio que complicada, não tinha veículo, não tinha carro, não tinha
meio de locomoção e era vendedor de uma empresa grande de Goiás, com pasta apenas na mão. Eu recebia só uma pasta, né? Naquela ocasião, uma pasta. O cara batia a pasta no seu peito e falou, vai pro campo. Vai rodar, não tinha que jeito, né? Como? Não tinha essa pergunta? Não tinha o vale, não tinha aquele. Fala, não, você me dá uma diária. Salário, nada, não tinha nada disso. Era seco. Então, com 26 anos, eu precisava ir numa fazenda e peguei uma carona com uma pessoa, ele me levou ele ia passar pela fazenda, me deixou na fazenda, 24 quilômetros lá de São Miguel do Araguaia. Quando foi no final da tarde, os donos da fazenda não vieram para a cidade. E eu tive que vir para a cidade. Aí eu vim a pé. Quando chegou num determinado local, eu já exausto, muito novo, muito forte, eu sentei embaixo de uma árvore e eu fiz um compromisso comigo. Eu disse para mim, eu ainda vou ter a minha revenda e vai ser a mais organizada que já se viu. A revenda eu tive, eu tenho, nós temos. Ainda não é a mais organizada, mas a gente vai chegar lá. Né? Então, é preciso você ter um sonho e preciso perseguir ele. Você não pode parar. A não ser que você desse por contente, para ali, não, para mim tá bom, não tá bom. Temos outros sonhos, a gente tem um sonho não é sonho de ficar rico, a gente não tem apartamento de cobertura, não tem avião, não tem nada disso. Nosso negócio é a simplicidade, a pureza, é ver a família trabalhando, levantando cedo. A gente chega às 6h30, 7 horas na empresa, e sai às 18 horas, sábado também. Então, a gente não tem aquela separação, vamos separar, sábado não vamos trabalhar, sexta não vamos trabalhar, a família vai passear, vai, de vez em quando sim. Mas, Paulo, o que faz a gente chegar, o que me fez chegar nesse momento aqui, como eu te falei anteriormente, fazendo planos para daqui 10, 15 anos, é a força que você tem espiritual, a fé que você tem na sua fé em Deus, na sua família, no objetivo que você tem. Então você tem que plantar uma muda e tem que regar, porque senão ela não vai dar frutos. Sim. Então é o que a gente está fazendo. É isso aí, muito bom. E aí você conta pra gente, Leonardo, porque assim, dentro dessa história toda, né, de altos e baixos, você foi ser enólogo, advogado. Que momento, assim, eu sei que teve uma conversa sua, né, com o seu pai, mas o que te instalou? Você falou assim, cara, acho que dá. Por quê, cara? Acho que a conversa ela foi muito franca, o pedido foi muito franco. Eu acho que meu pai nunca tinha me pedido uma mão como ele pediu. Naquele momento parece que ele confiava em mim. Acho que você quando segue um outro caminho, você acaba descobrindo um outro profissional que às vezes você tenta se espelhar muito em alguém dentro de casa, você sai ali. E eu descobri profissionalmente como um administrador, e eu acho que ele reconheceu isso em mim. Ele falou, não, vem nos ajudar, você está ajudando aqui essa empresa a crescer, você já está há 6 anos aí, vem ajudar a gente. E ele falou com tanta verdade que eu me convenci. E eu sabia que ia ser difícil, que nós teríamos diferenças a resolver, principalmente do ponto de vista comercial, isso é normal. Né? Ele tinha o jeito dele de trabalhar, eu tinha o meu, mas vamos lá, isso é família, empresa familiar, isso é normal. Divergir é normal. Né? Você debater ideias, mas com propósito, é normal. O que não dá é para brigar, né? Briga realmente é dispensável dentro do negócio. Não quer dizer que não tenha ocorrido as brigas, mas nós soubemos resolver todos esses assuntos no âmbito empresarial e familiar. Então hoje a gente conduz isso com muita tranquilidade, sabe? Assim, essa transição, ela é muito suave, ela não pesa mais. Tá? Então a gente transita com muita facilidade. Foi por isso. Eu acho que foi o poder de persuasão, um pedido muito franco e valioso que meu pai me fez. Eu falei, olha,
vamos largar a carreira executiva para um lado, vamos cuidar da família, então. Show. E aí eu assumi esse projeto como um projeto familiar, né? Não é para mim, é para todos. Legal, legal. Tem um ponto ali atrás que você falou, Leonardo, que eu achei muito legal, que você falou assim, inovação é importante, né? Mas o que é mais importante talvez seja a renovação, né? Então, tudo aquilo que você comentou. E quando a gente olha de volta para sua história, seu Moacir, o senhor contou ali rapidamente, né? Não, que eu fiz ali desenvolvi um produto, tal, blá, blá, blá. Mais inovação que isso aí, né? Impossível, né? O senhor teve essa mão do senhor desenvolvendo coisas também, né? Porque é aquela coisa, por mais que uma nova geração igual a sua entre no negócio, vem com novas ideias, vem com, né, mais fresco e tal, ao mesmo tempo o senhor também tem as suas ideias pensando lá no futuro, né? Conta um pouquinho dessa história um pouco mais detalhadamente, de como o senhor desenvolveu, né, junto com outras empresas, novos produtos, e como que isso, né, de alguma maneira ajudou também na empresa, assim. 96. Sim. O Alto Xingu, na época, ardia em chamas, queimando. E aquilo me tirou o sono. Eu já era revendedor, já tinha a nossa concessionária, e nós éramos, na época, a concessionária agrária, e eu comecei a não dormir. Eu preciso fazer alguma coisa, tem que ajudar. Não tem condições de eu não fazer nada com tantas ideias que eu tenho, e comecei a procurar dentro da noite ali, e falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, e essa uma coisa eu preciso caçar um jeito de combater esse incêndio, ajudar a combater esse incêndio, porque ninguém está fazendo nada. E num momento daquele, meu motorista, meu colega, trabalhou comigo 46 anos, o seu Antônio, veio entregar uma máquina ali em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E eu estava já com uma ideia, tinha passado para ele lá, ele achou um equipamento usado e me trouxe esse equipamento para São Miguel. O dono da máquina que eu vendi com uma plantadeira, ele falou, não, vou dar isso para ele, leva para ele. E chegando lá em São Miguel do Araguaia, nós começamos, em cima daquele acampamento, montar a minha ideia, o meu sonho e meu projeto, naquele equipamento antigo. Fizemos funcionar. Saí com aquele projeto num papel rabiscado pelo Brasil, procurando alguém. Isso era agosto quando nós terminamos nosso projeto rudimentar, era agosto de 1996, e saí São Paulo, interior de São Paulo, que a gente tinha uma ligação, temos até hoje uma ligação muito forte com a área do metal mecânica aqui do interior de São Paulo, mas ninguém acreditou naquele projeto, que era um equipamento de combate a incêndio. E eu, por acaso, fui para o Rio Grande do Sul, para Expo Inter, lá de Esteio, e lá, chegando no momento da entrada no parque, encontrei uma empresa que tinha alguma coisa parecida com a minha. E eu entrei no estande, conversei, inclusive vou visitar essa pessoa hoje, né? Legal. Que foi que me recepcionou primeiro. Celso, né? Celso Weber, da Mepel, que me atendeu de imediato, e eu sentei com ele e conversei. Ele falou assim, mas e quantas máquinas dessa vai vender por ano? Naquela conversa bem gaúcha, né? Aquela coisa. Eu falei, Celso, eu imagino que umas 30 máquinas, mas isso é um bom negócio. O que para uns tinha sido muito pouco e dispensaram o negócio, para ele era muito, né? Exatamente. É uma questão da visão, da posição, do valor, né? É aquela história do pessoal, relógio, né? E do sapato, né? Mandou o vendedor de sapato ir para África, aí ele voltou e falou assim, esquece, lá ninguém usa sapato. Aí mandou outro, falou, rapaz, que oportunidade, lá ninguém usa sapato. É a mesma situação, né? E daí... conversamos ali, ele falou, e você precisa disso para quando? Falei, para ontem. O Xingu está queimando. Dá tempo de fazer alguma coisa. Ele falou, você tem... Isso já era praticamente aí, acho que final de feira, né? Era próximo do meu aniversário. Meu aniversário é final de agosto. Né? E ele falou, você tem tempo para a gente ir para a fábrica na próxima semana? Eu falei, tem. Aí nós subimos para a fábrica
para a Estação Getúlio Vargas. Lá, fiquei acho que uns 2, 3, 4 dias lá. Conversamos com o engenheiro e ele falou, pode ir embora, que a gente vai te mandar o equipamento pronto do jeito que você quer. Era uma adaptação do meu projeto num produto que ele já tinha pronto. E passou, o quê? Acho que uns 20 dias ele me mandou o primeiro equipamento. E foi bastante interessante, porque eu fui fazer uma demonstração dinâmica com esse equipamento, e na demonstração, o dono da fazenda riscou um fósforo e pôs fogo na fazenda. Falou, vamos ver se apaga. Imagina. Né? Quem sabe faz ao vivo, né? E aí, a gente não tinha nem feito um teste ainda. Tinha sido feito teste lá na fábrica. Lá o pessoal fizeram o teste deles lá, mas nos costumes deles. Ali o nosso já era outro. O facho estava muito alto, era capim seco, aquela coisa toda, vento demais. Bom, por sorte conseguimos apagar o primeiro incêndio. Então, naquele ano, nós vendemos, aquela máquina já foi vendida, aquele equipamento, e até o final do ano, nós entregamos mais umas 20 máquinas, isso já era setembro. Nossa. Entregamos mais 20 máquinas. No outro ano, foram 80, e depois foram 200 máquinas, essas coisas todas. Hoje tem mais de 2.000 máquinas entregues no mercado desse equipamento. Né? E a fábrica evoluiu muito, cresceu muito com essa oportunidade que nós demos para eles, colocar esse produto no mercado. A fábrica ganhou muito dinheiro com isso. Está aí a fábrica, nós somos parceiros até hoje. Né? Colocamos mais 2 produtos depois, que foi um produto para... Até estava discutindo isso hoje com o pessoal de Paragominas, lá com o Rui Minto, Madeireira Rosa, lá de Paragominas, me comprou um produto desse, e desse produto a gente derivou outro produto, que foi a carreta com barra para reflorestamento de eucalipto, ou reflorestamento florestal, que foi uma barbaridade. Vendemos máquina para o Brasil inteiro, para Roraima, para o Amapá, São Paulo, toda a região de Minas Gerais. Então, assim, isso me deixa feliz, porque, de certa forma, você está aqui não só para ganhar dinheiro, você está para servir também. Temos mais histórias, a história da soja na região do Araguaia. Sim. Né? A gente tem uma história fantástica ali, porque acaba que não estamos pedindo reconhecimento, mas foi nós que levamos. Sim. Né? Nós, que eu digo, eu e mais 11, nós éramos um grupo de 12, levamos a soja para ali, e hoje o Vale do Araguaia é uma das grandes fronteiras agrícolas do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, com certeza, com certeza. Está com 300 mil hectares já. Por aí, 300 mil hectares plantados. Isso nós começamos em 2020, 2001, 2002, 2003. Nossa, bancado, suado por aqui. E os projetos, Paulo, eles não param. Eles estão me cobrando a todo momento, no sono. Eu estou dormindo, estou sonhando, mas tem que fazer isso. Agora mesmo estava conversando aqui com a empresa do lado, aí, que está nas suas costas, com o Jair. Jair, e aí? Aquele projeto nosso? Não, deixa passar a feira que a gente vai tocar esse projeto. Tá? Às vezes, projeto que eu nem falo com o Léo, nem tomo conselho. Quando foi um tempo desse, eu chamei os filhos e falei, olha, quem está comigo nesse projeto? Eu tenho 3 filhos que decidem. 2 falou, eu estou. O outro falou, não, eu estou fora. Uma das meninas, eu estou fora. Mas naquele momento ali, depois você viu que o projeto deu certo, está dentro do projeto. E aí é que eu lembro do meu pai. Meu pai com câncer terminal, tomando morfina, não levantava mais e tinha 12 porcas que estavam mojando para parir, e ele preocupado com as porcas, querendo levantar da cama para olhar as porcas. Então o cara não morre nunca. Entendeu? Sim. E eu acho que vai acontecer comigo. Eu também não acho que nunca vou morrer. Eu não vou ter tempo para isso.
Essa é boa. Legal, legal. Mas agora, essa história da soja, ela é muito bacana. Porque assim, primeiro, antes de tudo, toda fazenda hoje tem o equipamento daquele lá que o senhor falou, viu? Tem. Da BPL. Todo mundo tem. Toda fazenda que eu trabalhei no Pará tinha, todo lugar do Brasil tem, né, cara? Sim. Quer dizer, surgiu de uma necessidade, era de fato necessário. Quando você faz um produto ou desenvolve qualquer solução que existe a necessidade, com certeza ele vai ter sucesso, né, cara? Mas eu queria que o senhor explorasse um pouquinho também essa levada da soja ali na região de vocês, né? Do Vale do Araguaia, na verdade, né? Eu tenho família ali no Vale do lado de Mato Grosso, né? Região de Querência, Canarana ali. Eu vi o tanto que aquela região desenvolveu, né? Imagino que a região de vocês também deve ter desenvolvido demais, né? Como que foi esse início? Porque às vezes a gente passa os anos, né, seu Moacir, e a gente não sabe quem foram os pioneiros. E é importante a gente falar isso aqui, né? Eu sinceramente não tenho essa vaidade, não gostaria de estar colocando isso, mas a história, a realidade, ela precisa ser dita. Mas eu não tenho essa vaidade de, não, fulano trouxe, não, foi um esforço a quatro mãos. Por volta do ano 2000, eu abri uma loja em Vila Rica, Mato Grosso. Uma revenda, uma concessionária muito bonita, muito suntuosa. E mandei para lá os meus filhos. Foi com aquela história que o Leonardo falou, que teve um determinado momento que ele ficou comigo lá 3 anos, não me lembro, né? E foi os filhos, né? Os filhos, a mãe, foram lá mudaram para Vila Rica para tocar essa loja. E ali na Vila Rica, eu fiquei conhecendo um prefeito da cidade de Santa Cruz do Xingu, no Alto Xingu. E ele estava muito envolvido naquele momento, para levar sojicultores, trazer sojicultores do sul do país para implantar soja na região. Eles estavam fazendo lá lotes de terra, eram umas fazendas grandes, e eles estavam loteando essas fazendas para facilitar a vinda de pequenos produtores. E a gente tinha uma loja bastante grande de implementos e máquinas, e ele chegou para mim e falou: Moacir, você pode me ajudar com máquinas? Dá para você fazer? Você faz uma demonstração? Então, vamos sim. E começamos a fazer demonstração e comecei a ajudar ele no projeto. Fizemos convênio com fabricante de plantadeira, com fabricante de implemento, aqui é Psim, caminhão lotado de máquina, lá em 2001, né, para ajudar o projeto. Mas aí eu estava muito envolvido com aquilo e eu pensei, peraí, alguma coisa está errado. Eu estou deixando a minha região de São Miguel do Araguaia, que é só pecuária e que tem terras fantásticas, São Miguel do Araguaia, Nova Tchá, Novo Planalto, Bonópolis, Cruzeiro, Araguaçu, tem terras fantásticas e que a gente vê passando todos os dias caminhões carregados com plantadeira, coletadeira para o Maranhão, para vir desenvolver o Maranhão, e eu estou ajudando a desenvolver soja aqui no norte do Mato Grosso. No norte do Mato Grosso. Eu vou voltar. Aí fechei a loja e voltei para São Miguel. E tinha um amigo, tenho até hoje, o Ney, que conversei, troquei ideia. Ele falou: eu tenho uma área na beira da rodovia aqui, próximo de São Miguel, 12 quilômetros, de 75 hectares. Se você quiser fazer o projeto lá, eu te cedo a área. Eu falei: mas se você entrar comigo, né, para me ajudar, o Ney morava aqui em Ribeirão, na época, mas tinha essa fazenda lá. Eu falei: se você me ajudar, a gente vai tocar esse projeto para frente. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer isso sozinho. Então, fizemos algumas, vamos dizer, vamos dizer o quê? Convidou outras pessoas a participar. Convidamos outras pessoas e fizemos parcerias. Né? Primeiro, nós fizemos parceria de imediato, nós fizemos parceria com a Embrapa Arroz e Feijão de Goiânia, lá com o Dr. João Klein, que nos acompanhou de imediato. E fomos agrupando aqueles amigos que tinham interesse e poder aquisitivo para nos ajudar. Formamos uma cooperativa, uma associação,
de 12 empresários. Eu, presidente do grupo, o Ney, vice-presidente, e nós partimos para tocar o negócio. No primeiro ano, nós tivemos a parceria de uma empresa regional ali da região de Goianésia, depois nós tivemos a parceria do secretário da Agricultura, Dr. José Mário Schreiner, CTPA. do CTPA de Rio Verde, que é o Centro Tecnológico de Pesquisa Agropecuária. Tivemos a parceria na época, do presidente da Comigo, que hoje é Comigo, na época eu não me lembro, do Paulo... Paulo Roberto Cunha. Né? Do prefeito de Primavera do Leste. Então nós começamos a juntar muita gente boa aí, que conhecia o negócio. E o negócio tomou corpo e virou uma coisa fantástica. Né? Aquilo foi juntando gente. Nos nossos dias de campo, estava 200 pessoas. E é bastante gente. Fizemos 3 anos esse projeto. Fizemos parceria com a Semeato, parceria com a Piscin, parceria com outros fabricantes, parceria com a Jacto. Né? E dentro de 3 anos a gente sentiu que o projeto estava pronto. Bom, tá aí o embrião, né? Agora vamos desmistificou, né? Porque existia um mito se o Vale do Araguaia teria condições de produzir soja, né? Porque naquele momento falava que soja precisava de altitude, clima. É verdade. Então precisava desmistificar, precisava de gente corajosa para desmistificar esse negócio. E quando você para pensar, essa mesma dúvida que vocês tiveram lá no início dos anos 2000, foi a dúvida que o pessoal que foi para o Mato Grosso tinha na década de 80, 70, né, cara? E assim, a pesquisa, ela, né, você pega todos os órgãos que vocês comentaram, né, que tinha parceria. Cara, tinha o material humano para desenvolver aquelas variedades, enfim, tudo que precisava ali tinha, né? Então, quer dizer, foi só unir a fome com a vontade de comer, porque em algum momento ia explodir esse negócio, né? E que bom que foi vocês que levaram lá, né? Daí o que acontece? E as pessoas foram se interessando, os jovens, né? Tivemos ali uma participação muito grande do Marcelo Ribeiro, que nos acompanhou no início daquele projeto nosso, o pessoal de uma cooperativa aqui de Orlândia também se interessou bastante. E o negócio foi tomando corpo. E hoje, felizmente, todos que participaram, que ainda estão lá, estão colhendo frutos. Eu não fiz isso com o intuito de pensar num futuro faturamento. A Vetrasa vai crescer com isso. Não, é a vontade de fazer. Não importa o resultado. Eu quero fazer. Nós vamos fazer. Vai dar certo. Então, a minha vida é pautada nesse nível aí. Olha, esses desafios, né, pai? Desejo, né, de fazer as coisas. Desafio, desejo de fazer. Vai dar certo, vamos fazer. Mas quem vai tirar proveito disso? Não importa. Vamos plantar. E é aquela coisa, né? Acho que você... Bom, Leonardo, você entende muito bem disso aí, né, cara? Porque assim, você leva esse tipo de produção que antigamente não existia, né? Quer dizer, você implementa esse negócio lá. Cara, começa a vir um monte de coisas a reboque que faz com que haja desenvolvimento econômico na região. Porque não é só sobre plantar soja e sobre vender máquina. É sobre as pessoas terem boas condições para viver, né? Eu acho que a agricultura, o nosso setor de uma maneira geral, quando a gente vai para o interior do Brasil, a região de vocês, lá onde eu estou também, Mato Grosso, quer dizer, a agricultura ela traz um desenvolvimento que melhora a vida das pessoas, né, cara? Sim, é questão de dignidade, né? Isso. Leva dignidade a lugares esquecidos, né? Isso. Como era o norte do Mato Grosso, lugares totalmente esquecidos, inabitáveis. O Vale do Araguaia era conhecido como o Vale dos Esquecidos, lá em Mato Grosso. Então, realmente, eu concordo contigo. A agricultura tem esse papel, a agricultura e a pecuária moderna, fomentar desenvolvimento nos interiores do Brasil, nas regiões mais distantes, mais esquecidas, né? Exato. Ótimo. Teve uma coisa agora assim, acho que a história, tem muita história, né? Se a gente for pegar cada um aí, né, seu assim. Mas tem uma coisa que o senhor falou lá no início, que eu falei, não, vai ser que eu quero tocar lá no fim. Que assim, quando você tem 3 filhos, e um filho
quer ir pro negócio, cara, já é uma maravilha. Né? Se dos 3, 2 querem ir, é bom demais. Se dos 3, os 3 estão no negócio, quer dizer, eu imagino a satisfação do senhor. Mas existe uma coisa interessante nesse processo que o senhor comentou ali atrás, falou assim, o Leonardo tem essa característica, né? A sua outra filha tem essa, a sua outra tem aquela característica. Eu tenho 3 filhos, né? Nenhum é igual ao outro. Mas como colocar a pessoa certa no lugar certo, senhor Moacir? É preciso você analisar e descobrir quem tem a vocação. Né? Quem tem a vocação. Quem não tem vocação não adianta. A gente tem gente na família que não tem vocação para isso. Né? Mas, felizmente, os meus filhos tiveram e têm a vocação do negócio, do agronegócio. São apaixonados. E eu acho que isso é uma dádiva de Deus, um presente que Deus me deu. Olha, a sua luta não vai ser em vão. E o Paulo, às vezes, eles me dão uma sacudida. Pai, vamos, pai, hoje mesmo. A minha filha, a Rogéria, que está lá em Goiânia, pai, você não fez nenhuma foto, não falou nada, você não foi numa ilha. Eu preciso postar. Né? Eu preciso postar. Quer dizer, você vê o empenho. Então é isso, Paulo. Não tem. O Leonardo, por quê? Porque o Leonardo é vocacionado e o agronegócio, não é que o agronegócio tem a preferência de sexo, mas é que o Leonardo é muito técnico. O Leonardo é muito técnico. E hoje, quem não é técnico dentro desse negócio, em especial na agricultura, ele não consegue sobreviver, porque o comprador hoje ele é muito técnico. Né? E produto tecnificado precisa ter pessoas que saibam trabalhar ele. Então, não fui eu não me responsabilizo assim, fui eu quem fiz os meus filhos. Não, já eram vocacionados. Sim. É a vocação deles mesmo. Legal, muito bom. E para o futuro aí, Leonardo, o que vocês estão imaginando? Sei que o seu pai, o que vocês estão confabulando aí para o futuro, cara? Bom, falar de futuro é sempre bom, né? Porque o futuro da Vetrasa, na verdade, ele vem se desenhando aí nas próximas gerações. A gente já está construindo pensando no Ângelo, pensando na Mariana. O Ângelo é meu filho, a Mariana é minha irmã, caçula. E a gente já carrega essa responsabilidade, né? Mas é uma responsabilidade leve, de fazer as coisas com muita cautela, muito critério, não abandonando aqueles princípios, né? Tanto da inovação quanto da renovação, princípios do reconhecimento, da informação, né? Do respeito que a gente tem dentro da empresa, o reconhecimento de ver as pessoas transformando suas vidas quando entram na empresa, né? Você transformar um garoto que entra na Vetrasa, de repente você vê ele um profissional, de repente você vê ele se realizando pessoalmente, comprando uma casa, comprando um carro, tendo uma família, viajando. Isso traz satisfação pessoal, isso motiva, é combustível. Então a Vetrasa para os próximos 20, 30, 40 anos, ela vai continuar crescendo, né? Respeitando alguns critérios, que são esses, respeitando o caixa, a gente tem que ter solidez, tem que crescer com responsabilidade, e gerando resultado para todo mundo, para cliente, né? Trazendo soluções, e que essas soluções sejam sempre mais responsivas, mais aderentes às necessidades do cliente, colocar aquilo que ele realmente precisa. Né? Não tem essa responsabilidade. O futuro da Vetrasa é promissor. Muito bom, muito bom. Seu Moacir, acho que assim, óbvio, né? Esse episódio aqui é um episódio muito especial, né? Não à toa, né? Tá vocês dois aqui. Mas, diante de toda essa história, tudo que o senhor contou pra gente, se o senhor pudesse deixar um ensinamento que a vida te trouxe ao longo
dessas décadas aí, o que o senhor poderia trazer pra gente? Não desista. Não desista nunca. Acredite, você pode. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse episódio aqui foi top, hein? Pancada. O que você achou? Bom demais, Achei que foi né, muito cara? bom. Valeu o bate-papo. Muito bom. A gente poder estar contando um pouquinho dessa história, né? Partilhando essa trajetória que eu acho que pode ajudar muita gente, né? Com certeza. Na verdade, é uma história de vida, né? É isso aí. Não é só de empreendedorismo, é muito sobre a vida mesmo. É. A vida é assim. Pessoal, gostaria muito de agradecer o tempo de vocês. Eu sei que a AgriShow é uma feira que, cara, é pancada, né? Muita coisa para fazer, muita gente para atender, mas vocês tiraram um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Não. E, pô, muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos. Eu não vou esquecer aquela frase que aquele seu amigo falou pro senhor, não, viu? Essa frase aí chega a arrepiar aqui, tá? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo ao longo aí pro nosso agro. Obrigado, Paulo. Valeu. É isso aí. Valeu demais. Obrigado a quem estiver ouvindo, hein, É gente? isso aí. Valeu, E vendo lá. também, ó. Vendo. Hoje tem também. Obrigado. É isso aí. A oportunidade da gente contar um pouco da nossa história e passar para vocês aí alguma coisa que vocês possam aproveitar também. Com certeza. Obrigado a todos os colaboradores, tá? Que já passaram pela Vetrasa, que estão na importante. Vetrasa. Nós estamos aqui porque vocês acreditam no nosso projeto. Obrigado É isso a todos, aí. viu? Muito bom. E para você que ouviu esse podcast, nós estamos também fazendo em vídeo, então no nosso canal do YouTube vai estar lá todos os vídeos completos lá para vocês curtirem. Então tenho certeza que você viu o valor. Afinal, nós ficamos aqui quase 1 hora conversando, passou rápido assim, né? Estouramos seu tempo. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui. A gente só cresce, o Raízes do Agro só cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o Raízes do Agro em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer um desses você encontra. E siga também os episódios no Agro Resenha Podcast, que você já conhece muito bem. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta buscar lá por @Grupo Piscin, né? Tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, tem em todos os lugares ali. E visite o site também do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá nos blogs que eles mantêm, né? E entre em contato para saber mais sobre as soluções que eles têm lá, tá certo? Pessoal, de novo, agradeço. Eu sempre finalizo os episódios com uma frase de muita sabedoria aqui, viu? Então é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu, obrigado. Obrigado pelo café, hein? Ô, tamo junto. Obrigado.